Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta para mais uma aula com vocês, a aula de Geografia. Sou a professora Deli e hoje vamos falar sobre o processo de urbanização do território brasileiro. Na última aula nós falamos um pouco sobre o que é urbanização, né? Que é o crescimento, o aumento da população, né, nas cidades. E a gente viu um pouco o mapa que falou sobre a zona urbana e rural. A gente relembrou um pouco, ó, sobre o campo, né? Aqui, ó. Essa região verde que vocês veem aqui, ó, tá? E a cidade, que é essa parte aqui, ó, onde tem prédios, igrejas, escolas, praças, tá bom? E indústrias. Então a gente falou um pouco sobre esse processo que as pessoas deixavam aqui o campo e iam para cidade. E pensando sobre isso, a gente vai falar a gente vai ver um gráfico fazendo um pouco, entendendo um pouco o crescimento, as pessoas deixaram o campo e virem para a cidade, começando pelo ano de 1940. Observe aqui o gráfico comigo, olha só. A gente aqui vê um gráfico Brasil, evolução da população de 1940 a 2000. Ó. Lembrando que esse gráfico vai até 2000 apenas, né? Então, ano de 1940, 1950, de 10 em 10, ó. 1960, 1970, 1980, 1991 e 2000. Aqui na nossa legenda, para a gente entender esse gráfico, a legenda aqui, a parte mais clara do gráfico, a barra mais clara, é a zona urbana, ou seja, a cidade. E aqui, a parte mais escura, né, a barra escura, representa a parte rural, ou seja, a zona rural. Então, vamos lá. Aqui a gente vê o número de habitantes, né, 20 mil, 40 mil. Então, em 1940, a gente vê, ó, zona urbana e zona rural. Existia mais habitantes, existia mais pessoas residindo na zona rural em 1940. Em 1950, da mesma forma, existia mais pessoas na zona rural do que na cidade, na zona urbana. Em 1960, se a gente for analisar o urbano, ó, que é a clara que eu falei, ó, a barra clara, e a barra escurinha, que é a zona rural, também era a zona rural que existia mais habitantes. Já em 1970, já a gente vê a diferença. A zona urbana, ela ultrapassa, ó, a zona rural. Foi exatamente o início, né, desse crescimento aí. Tá? Então a gente vê aqui, ó, 1940, 1950, 1960, essa barrinha escura, ela é maior do que a clarinha, ou seja, se a gente for analisar a legenda, a zona rural existia mais habitantes do que na zona urbana. Já a partir de 1970, a gente vê que a zona urbana, ela ultrapassou a zona rural, tá? Foram surgindo, foi o crescimento da urbanização aqui, tá? Essa região começou a aumentar. Várias pessoas se mudaram para a zona urbana, a cidade, ou seja, né? Já em 1980, da mesma forma, ó, a zona urbana continuou aumentando, já passou, aqui ela tinha crescido um pouquinho, né? Aqui olha só a diferença de 1980, a zona urbana e a zona rural. A zona urbana passou a ter, ó, 80 mil habitantes. Em 1970, ela tinha passado um pouquinho mais de 40 mil, ela estava quase em 60 mil, né? Mais ou menos em 50 mil, já que ela está aqui no meio, em 1970. Então, ela já começou a aumentar bastante. Já em 1991, analisando as duas barrinhas, ó, a zona urbana, lembrando essa zona urbana e a zona rural. A zona urbana, ela passou a ter quase 120 mil. Por que eu estou falando quase? Ó? Porque ela não atingiu ainda essa barrinha que representa 120 mil. Ó. Ela está quase lá, ela passou já de 100 mil habitantes aqui na zona urbana, ó, em 1991. Ok? Então, a gente analisa o gráfico dessa forma. Então, em 1991, a zona urbana, ela tem passa um pouco mais de 100 mil habitantes aqui, tá? Já em 2000, que é o último ano
né, representado aqui, ó, a zona urbana cresceu muito comparado à zona rural, que é essa barrinha mais escura. A zona urbana, ela tem quase, olha só, quase atingiu essa barrinha aqui, ó, se for analisar, ó, ela tem quase 140 mil habitantes. Ok? A zona urbana. Então, vocês veem o crescimento, ó, acelerado da região na zona urbana, a urbanização, desde 1970 a 2000. E se a gente for comparar nossos dias atuais, esse crescimento, né, a gente já vê, se a gente for analisar a nossa atual situação, tem muitas pessoas ainda indo morar no campo, mas ainda assim, né, na região das cidades se concentra a maior parte da população, tá bom? Devido ao acesso a muitos serviços que é essencial no nosso dia a dia. Então, vamos lá. Ele fala o seguinte aqui, a atividade. Assinale a alternativa correta, tendo como referência o gráfico abaixo. A gente vai analisar essas opções e marcar a alternativa correta. Lembrando, a alternativa correta, apenas uma, 3 estão equivocadas, tá? Então, vamos lá. Letra A. A maior concentração demográfica da população brasileira em áreas rurais foi no período de 1980 a 2000. A maior concentração da população em áreas rurais. Olha só, de 1980 a 2000, tá certo? De 1980 a 2000, teve mais gente na zona rural, ó, que ele fala a maior concentração demográfica da população brasileira em áreas rurais. Tô vendo já que não é essa não é a correta, porque de 1980 a 2000, a zona rural, ó, tinha pouquíssimos habitantes, a zona urbana tinha mais. Então já vi que essa opção ela está errada. Vamos analisar a letra B, ó. B. O baixo crescimento populacional urbano aconteceu entre 1970 e 2000. Então, eu vou analisar de 1970, esse período aqui, ó, de 1970 a 2000. E ele fala que é o baixo crescimento populacional urbano, ou seja, zona urbana, que é a barra mais clara. Então, essa região daqui, desse ano de 1970 a 2000. A zona urbana, ó, ela cresceu, ó, teve baixo crescimento, pelo contrário, né? Teve o maior crescimento aí a zona urbana. Então, já vi que a letra B também está equivocada, não é a letra B. Vamos para a letra C, tá? Vamos lá, C. Entre 1940 e 2000, ocorreu um crescimento expressivo da população urbana. De 1940 a 2000, ó. Teve um crescimento expressivo da população urbana, ó. Vamos lá, de 1940, ele aumentou um pouquinho, chegou a 20 mil. A zona urbana depois aumentou mais um pouquinho, quase uns 30 mil, né? Quase 40 aqui, ó. População urbana de novo aqui, ó, quase 60 mil, né? Ainda não chegou a 60 mil. Aqui ela já chegou a 80 mil, 1980, 1991 ela passou um pouco mais de 100 mil. E em 2000 ela chegou quase a 140 mil. Então, olha só, entre 1940 e 2000 ocorreu um crescimento expressivo da população urbana. Teve esse crescimento? Aconteceu, né, de 1970 em diante. Vamos ver se é essa ou é a próxima? Vamos lá. Letra D, ó. A crescente concentração da população brasileira em áreas urbanas aconteceu principalmente no ano de 1970. Então, olha só. A crescente concentração da população brasileira em áreas urbanas aconteceu principalmente no ano de 1970? Aconteceu principalmente nesse ano? Né? Foram acontecendo de maneira gradual, né? A pouco, ó, até 2000. Então, a única opção correta é a letra C, ó, porque ocorreu um crescimento expressivo, foi aumentando, ó, em 1970
entre 1940 e 2000, houve esse crescimento, ó. Como o próprio gráfico diz, essa evolução da população. Ele está analisando o gráfico desde 1940 e foi aumentando, ó, já de quase 10 mil, passou para 20 mil, 10 mil de diferença, né? De 20 mil já aumentou quase para 30, ó. Depois para 50, e assim foi aumentando, 80, depois, ó, 100, passou um pouco mais de 100, quase 110 aqui, vamos supor, e aqui 140, ó. Então teve esse aumento expressivo, esse crescimento expressivo, como a expressão é usada aí. Então é a letra C. Ok? Vamos para a última questão. A grande quantidade de pessoas que migrou, ou seja, saiu do espaço rural para viver nas cidades, foi provocado por muitos fatores, exceto, ou seja, a quantidade de pessoas que migrou, ou seja, deixou o campo, né, a zona rural, para viver nas cidades, né, na zona urbana, ela foi provocada por vários fatores, com exceção de um, exceto quando eu excluo um, tá? Então, vamos lá. Letra A. Crescente utilização de máquinas na produção de lavouras, diminuindo mão de obra. Certo, né? Esse foi um dos motivos que fez as pessoas deixarem o campo e irem para a cidade. Você lembra que nós falamos sobre isso? Então, foi o motivo que eles deixaram o campo e irem para a cidade, porque surgiram máquinas no campo. Então, eles foram trabalhar na cidade, tá? Letra B, ó. Busca de oportunidades de emprego na cidade, principalmente nas indústrias. Foi um dos motivos, vocês lembram? Eles deixaram para ir trabalhar nas indústrias, né? Em busca de emprego. Então, foi um dos motivos também. Vamos lá. Letra C, ó. Procura por melhores condições de vida, pois na cidade tinham acesso à saúde e à educação. Foi um dos motivos que eles deixaram o campo e vieram para a cidade também, né? Eles tinham maior acesso a essas coisas, questão de saúde, educação, por estar mais próximo de escola, né? E lugares onde eles faziam esse acesso à saúde. Então, foi também um dos motivos que eles deixaram o campo e vieram para a cidade. Vamos para a última alternativa, a letra D. Busca por melhores casas e acesso a lazer. Isso foi um dos motivos que eles deixaram o campo e vieram para a cidade. Então, eu já sei que é a letra D. Eles não vieram atrás de melhores casas, né, e de acesso a lazer. Até mesmo porque no campo também eles têm várias formas, né, de se divertir. Então, eles vieram pelas 3 razões, como nós lemos anteriormente, com exceção dessa letra D. Por isso que foi usada a palavra exceto, ó, com exceção dessa razão aqui deles deixarem o campo. Eles não vieram atrás de melhores casas, não. Eles deixaram o campo atrás de emprego, né, melhores condições de vida, acesso à saúde e à educação, como nós vimos nas questões anteriores. Eu espero que você tenha compreendido, né, e te aguardo na próxima aula. Mas não esqueça de acessar a plataforma Eduque, para você ter acesso a essa aula e muitas outras. Tá bom? Eu te aguardo na próxima. Tchau, tchau.